Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 do mês de maio do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 1º do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos aí com 238 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E hoje também nós estamos aí no segundo dia da semana, o segundo dia para o Shabat, e também para a nossa segunda leitura da nossa Parashá semanal, Kedoshim, santos, sede santos, porque eu, teu Deus, vosso Deus, sou santo. Estamos aí então com o nosso 16º dia da contagem do Homer, e vamos falar já sobre a contagem do Homer, e o que tem para nós nessa semana de Tiferet, né, que é a semana que tem como base a compaixão, Tiferet. Então vamos ver aí as conexões para o refinamento da nossa alma, do nosso pensamento, das nossas emoções. E nós estamos aí para cada dia mais trazer não somente a questão do conhecimento da Torá e as 7 leis universais, mas trazendo essencialmente a unidade e a unicidade de Deus, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, vamos em frente, porque temos muito o que aprender, não restam dúvidas, ok? Vamos enviar aí o nosso Shalom da tarde de hoje para a Cecília Restini, lá de Ribeirão Preto, né? Filha da nossa saudosa pianista, que, né, encontra-se em um lugar bem melhor do que o nosso aqui, né? E que nós possamos aí cada dia mais estarmos aí agradecidos pela missão que Deus nos concede. Ensinar música é realmente algo muito especial. A sensibilidade, ela é muito real, muito sensível, né? A música, ela traz muita, como diz, ela traz muita sensibilidade às pessoas, né? Então, em todos os sentidos, né, a música, ela sempre mexe com a pessoa, né? E não restam dúvidas que a música, quem ensina a música tem muita sensibilidade, né? Então, por isso, os nossos louvores a Deus são realmente para que nós possamos cada vez mais assim termos uma sensibilidade espiritual para com Deus, para com a sua palavra, os seus mandamentos, e nós possamos, né, como diz o tema de hoje, o poder, né, da fala e do pensamento. Então a fala e o pensamento é muito forte, tanto para o bem como para o mal. Então por isso nós precisamos aí, sem sombra de dúvidas, procurarmos cada vez mais essa sensibilidade espiritual para essa nossa conexão com Deus, né? Então, que não restam dúvidas, possamos aí seguir em frente, sempre buscando essa sensibilidade. O poder da fala e do pensamento, o que vamos aprender com isso, a respeito disso, né, no dia de hoje? Ao casal Bruno Passos e Marília Arthur Passos, lá de Serra Negra, interior de São Paulo, a Fran Albuquerque Silveira, de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, e também a Sônia Secone, né, do grupo Lehaim Israel. Temos aí, né, ao pessoal, né, do YouTube, que sempre está lá no YouTube, lá dando o seu joinha, né? A Cristiane Rocha, o João Alves, o Joel Silva 63, de Canoas, Rio Grande do Sul, a Zelim Leonardo, Marcos Silva, Helder de Lucena Madruga, Vicente de Paula Pires de Franco da Rocha, São Paulo, Bernadette Franco, aqui o pessoal todos do YouTube, ok? E Odair José Ferreira, do Grupo Benenua Brasil, a Tânia Castro, lá de Manaus, Amazonas, o Magno Martins, de Goiânia, Goiás,
O pessoal agora aqui, que nós vamos mudar no Shalom, faz parte do grupo Guia Benei Noar, Luz para as Nações. É o José Ribeiro, o Daniel Bucklins, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Beto Hauck, de Guarapuava, Paraná, Raimundo Lino, Josiane Melo, Roberto Duarte, do Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Flávio Vieira Ribeiro, São Paulo, capital, Vanderloins Dias, Rio de Janeiro, Rosângela Padilha e Odilon Vanderlei Santos, de Paranaguá, né? Paraná, melhor dizendo, né? Lá do Paraná, ok? Baruch Hashem. Estamos aí com a Edilane Minorello, junto com o marido, o Claudemir Jesus da Silva, a Luciana Rodrigues de Marília, a nossa região aqui, a Solange Cândido, lá da nossa região, modo de dizer, né? Santa Ernestina, região de Ribeirão Preto, né? Que também está aí conectada todos os dias, Baruch Hashem, por isso daí, né? Então hoje nós estamos aí no segundo dia da semana, o segundo dia para o Shabat, e a nossa paraxá semanal é Kedoshim. Estamos no capítulo 19 do livro de Levítico, e a nossa segunda, aliás, está em conexão com versículos 15 até o versículo 22, ok? Vamos ver o que nos diz a aliá de hoje, com comentários de Rashi, o nosso Rebbe Menachem Mendel e também outros sábios do nosso povo judeu, nos comentários do Humash, que traz para nós, né, nas leituras diárias, ok? Então, capítulo 19, verso 15 a 22, nós encontramos aí, né, na continuidade das orientações, dos preceitos, né, para que nós não tenhamos aí atitudes negativas, atitudes que venham aí prejudicar o próximo, prejudicar a si mesmo. Então são esclarecimentos básicos das leis da Torá que o Eterno traz para nós através de Moshe na Torá escrita e com os comentários dos nossos mestres. Então, a partir do versículo 15, você, juiz, não deve perverter a justiça, não favoreça o pobre, nem demonstre respeito ao poderoso em julgamento. Julgue o próximo corretamente, né? Então vejam bem, o Eterno, ele é chamado de Dayan Haemet, que significa o verdadeiro juiz. Então aqueles que estão no cargo de juiz e aqueles que exercem essa função, eles não sejam tolos de achar que são deuses. Eles não sejam tolos de acharem que eles passam impune diante das suas injustiças, né? Diante das suas corrupções, etc. e tal, né? Então há realmente o juiz verdadeiro. Então por isso fala Dayan, que está dentro da classe juiz, Haemet, que é o verdadeiro. Então Haemet é o verdadeiro, juiz, o verdadeiro. Então o verdadeiro juiz, este sim, o Eterno, o Soberano, o Todo-Poderoso, este é o verdadeiro juiz. Então aqueles que neste mundo ocupam funções de juízes, não esqueçam, tem o juiz verdadeiro, que julga vocês. E aí não escapa. Já dizia, né, o velho Rui Barbosa, né, lá nos anos 1912, por aí, né, século passado, ele já dizia: não existe ditadura pior do que a ditadura da toga, né, que representa os juízes, né? Por quê? Porque não tem para onde socorrer, né? Não tem para onde correr, é a última instância. Por isso, sobre eles, há Dayan Haemet, Hashem, o Eterno, o juiz verdadeiro. Dessa mão vocês não escapam.
pode ter certeza. Continuando, não ande entre o povo como um mexeriqueiro. Aqui nós começamos a ver a questão do poder da palavra, né? Ou seja, não ande entre o povo como um mexeriqueiro, fofoqueiro, né? Palavras negativas, palavras proibidas, elas têm o poder de trazer o mal. Já vamos comentar aqui dentro da visão, né, dos ensinamentos da Hassidut, o que nós temos diante de nós dentro desse aspecto aí, né? Nós estamos no capítulo 19 de Levítico, e no verso 18 nós temos aí realmente uma palavra muito poderosa. Essa palavra poderosa, ela diz assim: Ve'ahavta lereacha kamorcha. Ve'ahavta lereacha kamorcha. O que será isso? Aguarde o versículo 18. Então, não ande, né, entre o povo como um mexeriqueiro, fofoqueiro, bisbilhoteiro, né? Língua de trapo, como diz alguns antigos vizinhos, né? A língua de trapo, né? Então, o fofoqueiro, né, é aquele que pratica lashon hará, a língua má, a língua maldita, a fofoca, maledicência, sempre palavras movidas por inveja, ciúmes, raiva, ódio e companhia limitada. Então o Eterno está dizendo, no meio do povo dele não pode andar mexeriqueiros, fofoqueiros. Por quê? O princípio da nossa paraxá semanal, que é Doshim. Qual que é a palavra que o Eterno traz? Ele diz literalmente, ele diz assim: vocês devem ser sagrados, uma vez que eu sou Deus, seu Deus, e eu sou sagrado. Então, mexeriqueiros, tem que ser apagada essa chama negativa aí, ok? E vamos ver aí, né, que essa palavra negativa, ela mata 3 pessoas, né? Daqui a pouco. Continuando aí, então, verso 16... não permaneça parado diante do sangue do próximo, quando a vida dele está em perigo e você pode salvá-lo. Eu sou Deus que é fiel para pagar recompensa e justa punição pela omissão, né? Então aqui também nós temos um aspecto aqui sobre a questão de salvar vidas, né? Então, dizem os nossos sábios, se Deus ele permite que você veja alguém correndo um perigo de morte, né? A vida dele está em perigo, a vida dele está, como diz outro, por um fio de cabelo, né? E você tem condições de poder ajudá-la, porque Deus está permitindo você ver aquilo. Não é para você ficar de braços cruzados, ligar o celular e ficar filmando lá, né? Porque hoje em dia tudo é celular, né? Então as pessoas estão desmaiando, estão passando perigo, estão precisando de socorro, etc. e tal. Então, em vez das pessoas socorrerem, elas ligam o celular e ficam lá filmando lá, né? Para ver os acontecimentos, para depois postar nas redes sociais, para ter grandes visualizações, likes, etc. e tal, né? E quem vive de fofocas, de mexeriqueiros, como vimos no versículo anterior, né? Aliás, é dentro do mesmo versículo 16, né, a continuidade. Então, fica aí dentro dessa questão, né, gosta de fazer fofoca. Então, liga o celular, filma e depois corre para as redes sociais, o modo de dizer, para postar o que ele filmou, né? Uma pessoa passando um grande perigo, precisando de socorro, pedindo socorro, etc. Em vez de acudir, socorrer, ele vai filmar, né? Porque ele quer propagar realmente fofocas, coisas negativas, né? Então, Deus está dizendo que se Deus permitir você ver, presenciar, testemunhar, assistir alguém correndo risco de vida, risco de morte, é para você socorrer, não é para você
simplesmente ligar o celular e ficar filmando, certo? Ou seja, Deus, ele é fiel para pagar recompensa e ele é justo para pagar punição. Você escolhe se você quer recompensa ou punição. É melhor ser recompensado pelo Eterno, abençoado, com muitas sortes de bênçãos, ou é melhor você ter muitas curtidas daquilo que você filmou e foi omisso no socorro ao próximo, mas você preferiu realmente curtições nas redes sociais. Então você prefere isso, recebendo sobre si a justa punição divina? Escolha. Você tem o poder do livre arbítrio. Não esqueça que nós sempre somos, sempre seremos, entre aspas, no bom sentido, né, escravos das nossas decisões. Vamos para o verso 17. Você não deve odiar um irmão em seu coração, mas deverá repreender um companheiro continuamente, porém não em público, para evitar o pecado de envergonhá-lo, né? Então, veja bem aqui, em que o Eterno, ele está orientando que nós precisamos realmente amar o nosso irmão e não odiá-lo em nosso coração. É interessante que aqui, né, uma coisa para ser pautada é que fala exatamente em seu coração. Por que isso? Porque tem muita gente que não fala que odeia o seu irmão, mas no seu coração ele odeia. Então, quando ele está perto daquele irmão, ele mostra que ele tem dentes lindos e afiados, né? Mostra aquele sorriso hipócrita, fingido. Mas lá no seu coração, ele odeia o seu irmão. E o Eterno está dizendo, não, você não deve odiar um irmão em seu coração. No seu coração, por quê? Outra coisa para a reflexão. No seu coração ninguém vê, mas Deus vê. No seu coração você pode continuamente esconder das pessoas, às vezes até das pessoas mais próximas a você, mas não tem como esconder de Deus. Então aí dentro desse aspecto, o que acontece? Acontece que Deus está te vendo. E você deverá repreender um companheiro que está fazendo algo errado ou coisa semelhante, né? Então você deve repreender o seu companheiro, né, o seu próximo, mas não em público, sempre no particular, para você não cair no pecado de envergonhar o seu próximo. Então, em público, nós não podemos envergonhar o nosso próximo. Mas no particular, você pode chegar com o seu próximo e falar com ele, com amor, com carinho, com paciência, com compreensão, palavras que edificam e não que destroem. E você vai aconselhar aquele seu próximo, aquele seu irmão, realmente você vai aconselhar, fulano, ó, você lembra que você fez tal coisa, assim, assim, assim? Lembro. Então, ó, de acordo com a palavra divina, de acordo com a vontade de Deus, né? Isso não é bom, isso não é agradável, né? Que isso aconteça. Então, é importante que a gente, né, sempre você falando no plural, nós, não nunca naquela questão você, porque você sempre é uma palavra contundente, acusatória. Mas quando nós usamos, né, nesse diálogo, nesse diálogo aqui em que você está conciliando o seu irmão, o seu próximo, você está orientando, está aconselhando, então você sempre vai usar, você sempre vai usar a primeira pessoa do plural, nós. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos, né, a falhas, a erros, etc. e tal.
Então, de acordo com essa realidade aí, né, usando essa expressão nós, justamente para que a pessoa não seja humilhada. Mesmo você falando no particular, você não pode humilhar a pessoa. Então, lembra que você fez tal coisa? Você traz à memória aquilo que ela fez, para ela ficar consciente, que realmente ela possa assim, sim, eu fiz tal coisa, ok. Então você já trouxe ela a realidade de um fato. Agora você vai trazer a realidade de nós. Por quê? Para que a pessoa ela tenha aquela visão. Nós, seres humanos, nós estamos sujeitos a falhas, a erros, etc. e tal. Mas nós temos a oportunidade dada por Deus para corrigir. E aí você vai conciliar, você vai ganhar um irmão, você vai ganhar um amigo fiel, você vai ganhar realmente o quê? Bênçãos para você e para aquela pessoa. E por isso Deus diz, você não deverá odiar o seu irmão em seu coração. E você deve repreender um companheiro, né, ou o seu próximo, porém não em público, para evitar o pecado de envergonhar. Aí nós vamos para a máxima do versículo 18. Capítulo 19, verso 18 de Levítico. Alguém ou alguns segmentos religiosos roubaram este versículo, dizendo que é a máxima deles através do seu novo livro. Porém, não é uma realidade, não é uma verdade. A máxima que nós podemos dizer aqui da própria Torá com relação à questão dos seres humanos está aqui, capítulo 19, verso 18 do livro de Levítico. Lembra que nós falamos ali? Ve'ahavita lereacha kamorcha. Ve'ahavita lereacha kamorcha. Então, agora nós temos a máxima. Ame o teu próximo como a si próprio. Então, esta é a máxima. Ame o próximo como a si próprio. Ou então, como diz Arash, ame o próximo como você ama a si mesmo. Uau! Aí que está né, como diz a questão, aí é que está realmente o nó que traz para a pessoa a questão o que eu faço então, e meu Deus do céu, né? O que eu faço aqui, né? O que foi, Benjamin? Vem cá. Né? Ele quer, o Benjamin está aqui, rodeando a mesa, né? E tudo bem, Benjamin? E então, esta é a máxima que norteia o ser humano. A ausência disso é um perigo. Então, por isso, diz o Eterno, você não deve se vingar nem guardar rancor contra os filhos do seu povo. Ame o próximo como ama a si próprio. Aí, finalizando o verso, está escrito assim, eu sou Deus. Por que o versículo encerra, eu sou Deus? Uma das coisas que nós precisamos aprender aqui é que o único juiz, Dayan Haemet, o único juiz verdadeiro é Ele. Todo e qualquer julgamento que nós fizermos com respeito ao nosso próximo, ele sempre está sujeito a falhas. E nós precisamos tomar cuidado. Por isso a orientação divina é que nós precisamos conversar no particular quando vemos alguém errando, falhando, pecando, para não cometermos o pecado de envergonhar alguém publicamente. E nessa conversa particular, nós tenhamos a consciência de que, de fato, nós também estamos sujeitos a errar, a falhar.
E se nós agirmos com sabedoria, com temor aos céus, com relação ao nosso próximo, Benjamin, com relação ao nosso próximo, na realidade nós vamos sofrer os reveses, no mínimo, em dobro. Se eu sou cruel com o meu próximo, cruel ao quadrado, no mínimo, serão comigo. Então nós não podemos perder o norte da nossa vida. Não podemos perder o norte que faz com que o nosso futuro seja escrito agora no presente. Por isso diz o Eterno: você não deve se vingar nem guardar rancor contra os filhos do seu povo. Ame o próximo como ama a si mesmo. Eu sou Deus, o nosso único socorro verdadeiro, o nosso único lugar secreto de proteção, a nossa torre forte, o nosso rochedo, para que nós não venhamos andar por terrenos pantanosos, para que não venhamos andar por areias movediças, mas sempre firmados na rocha. Ele, o único soberano, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, é o nosso rochedo. Por isso ele diz: eu sou Deus. Ame ao teu próximo. Ame o próximo como a si próprio. Então, como que eu devo reagir, agir? Como que eu devo falar, pensar com referência ao próximo? Como eu penso de mim. Pô, aquela pessoa lá, misericórdia, viu? Aquela pessoa lá é terrível, é uma bagaceira que não tem tamanho. É isso que você pensa de você mesmo? Aquela pessoa lá não vale o feijão que come. Você pensa isso de você mesmo? Mas é verdade, eu estou falando a verdade. Você está falando a verdade de você mesmo? Há um ditado que diz assim, e os nossos mestres falam muito nisso. Normalmente, nós vemos os nossos defeitos no próximo. Então, quando nós estamos aí de forma mexeriqueiros, falando mal do próximo, é porque nós estamos falando mal dos nossos próprios atos, dos nossos próprios defeitos, que nós estamos vendo no outro. Não, tá errado isso. Eu não sou assim, tem certeza? Eu não faço aquilo que aquela pessoa faz, tem certeza? Não, de jeito nenhum. Olha, Deus vê o coração. Deus vê o mais profundo dos teus pensamentos. Não tem como você fugir dessa realidade. Então o Eterno, ele inspirou os nossos sábios, os nossos mestres, os nossos professores, para nos ensinar as verdades, as realidades. Justamente para que saibamos que, como ele encerra o versículo 18, eu sou Deus. É para não esquecermos isso. Existe dentro do meio jurídico uma expressão que diz assim: você pode mentir para todos, você pode mentir para a polícia, para o delegado, para o promotor, para o juiz, mas para o seu advogado você nunca deve mentir. Tem esse ditado no meio jurídico aí, certo? Aplicando isso, é uma realidade dentro do campo espiritual. Você pode mentir para todos, mas não tem como você mentir para Deus. Ele é o Dayan Haemet, o juiz verdadeiro.
ele é o único que pode realmente, diante do tribunal celestial, é o único que pode defender você. É o único que pode defender você diante de Hassatan, o anjo acusador, o anjo que é adversário do ser humano, como o caso de Jó. Só ele. Você vai mentir para ele? Entre aspas, né? Não. Então, por isso, aplique, viva, exercite dia a dia. Ame o próximo como ama a si próprio. Eu sou Deus, assim diz o Eterno. Ok? Então, depois disso daí, nós temos outras referências aí que Deus vai orientando sobre a questão do homem no seu dia a dia, né? Sobre a questão cada vez mais para que venha fazer as suas preces diárias como um sacrifício diário, para que você continuamente venha exercer, né, essa graça bendita diante do Eterno, né? Ser realmente um sacrifício vivo, um sacrifício agradável ao nosso Deus, ok? Então, não esqueça, você é alguém muito importante para Deus. Não menospreze o valor que Deus te dá. Não menospreze a confiança que Deus te dá. Por quê? Porque Ele tem confiado em você. Ele não te jogou neste mundo. Ele não te jogou aqui. Ele enviou você. Isso significa que Deus, Ele te enviou como emissário dele, um mensageiro dele, para que você possa cumprir uma missão suprema nesse tempo presente. A missão suprema nossa é transformar esse mundo para ser o lar de Deus, a moradia de Deus. Essa é a tarefa suprema. E durante essa jornada, nós temos outras missões a cumprirmos que venha realmente fazer com que Deus seja louvado, honrado, que Ele seja cada vez mais exaltado em nossas vidas, através das nossas vidas, e que nós possamos levar mais e mais, sem sombra de dúvidas, possamos levar mais e mais pessoas a terem o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus. A nossa tarefa, né? Temos a suprema tarefa, que é transformar o mundo para ser o lar de Deus. Dentro desse mesmo porte, nós temos essa tarefa de trazer às pessoas o conhecimento da unidade e da unicidade de Deus. É trazer a verdade para as pessoas. Vejam bem que quando, de fato, as pessoas, elas conhecem a verdade, elas se libertam. Elas são livres. E a verdade que liberta o ser humano, sem sombra de dúvidas, é a palavra da Torá, os 5 primeiros livros, juntamente com toda os seus preceitos, juntamente com as 7 leis universais, as 7 leis de Noé. Então, amados, honre a confiança que Deus depositou em você. Honre o privilégio que Deus te abençoou para poder viver, nascer aqui, para cumprir algo importantíssimo aos olhos dele. Então, Deus ele fará com que você, de fato, seja para ele uma pérola preciosa, um brilhante precioso. E nesse sentido, é você que estará sendo realmente, não somente um mensageiro de Deus, mas você será grandemente abençoado pelas misericórdias de Hashem, ok? Então é isso daí. A Edina Silva de Bauru, aqui é a nossa região, shalom, shalom. A Cibele Ludmila, para o mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal. A Cibele sempre está por aí, né? Como diz, né? Ela sempre está atravessando o Atlântico, né? O Oceano Atlântico, para estar conectada aqui conosco em A Tarde com a Torá, né? Baruch Hashem. A Inês Martins, aqui de Pirajuí. Temos aí também, né, a Dani Petri, né? A Daniela Petri, né?
que é a esposa do nosso amado Adelson, né? Eles são lá de Boa Vista, Roraima, né? Baruch Hashem. Então também aos nossos amados lá de Roraima, né? A graça bendita de Hashem, ok? Então, amados, vamos para a questão do poder da palavra, em que nós estivemos aí vendo, né, sobre a questão do versículo 16, né, do capítulo 19, não ande entre o povo como mexeriqueiro. Então, segundo o pensamento e o ensinamento racídico, ele nos fala assim, todos, né, os judeus são chamados de irmãos literalmente, em virtude de terem a fonte de suas almas em um Deus, e são somente seus corpos que os dividem. Obviamente, não podemos esquecer que o povo judeu é o exemplo para nós, então isso também é a mesma coisa. Todos os Benei Noach, os não-judeus que estão vivendo a fé monoteísta, são chamados literalmente de irmãos, somos irmãos, ok? Então, em virtude do quê? A fonte é a mesma, tanto do povo judeu como de nós, Benei Noach, Deus. Então, por isso, somente os corpos é que fazem essa divisão, etc. e tal. Então, aqueles que se preocupam em primeiro lugar com seus corpos e depois com as suas almas, não podem compartilhar do verdadeiro amor. Olha só, hein? O que o pensamento racídico fala para nós. Então, aqueles que se preocupam primeiramente com seus corpos e não com a sua alma, não podem compartilhar do verdadeiro amor fraternal. Então, aquele que se preocupa com o seu corpo, sempre o outro será o seu adversário. Ah, por que ele tem o cabelo liso e eu tenho o cabelo crespo? Por que ele é branco e eu sou negro? Por que ele é alto e eu sou baixo? Então, quem se preocupa com o corpo nunca está satisfeito com o seu corpo, na realidade. Porque ele sempre vai achar alguém que esteja, fisicamente falando, melhor do que ele. Mesmo que não seja verdade, mas a cegueira espiritual, por causa da preocupação do corpo, do físico, faz com que as pessoas, né, que nem aquela doença chamada anorexia, as pessoas são magrelas, pele e osso, elas se olham no espelho e enxergam gordas e falam que precisam fazer mais regime porque elas estão ainda muito gordas, né? Essa doença anorexia. E quantas que já perderam a sua vida por causa dessa doença lastimável aí, ok? Então, dentro desse aspecto é a mesma coisa. Então, a preocupação em primeiro lugar com a alma, ela faz com que todos nós nos sintamos irmãos. Esse é a essência da questão de preocupar-se com a alma em primeiro lugar. Assim nós temos condições de vivermos o verdadeiro amor fraternal. Diante disso daí, então, de fato, né, amar o próximo como a si próprio, ela sempre será uma realidade nas nossas vidas, né? Então, é de fato isso que Hillel, o ancião, quis dizer ao comentar sobre esta mitzvah. Esta é a Torá. Quis dizer ao comentar sobre essa mitzvah. Esta é toda a Torá. O restante são comentários, diz ele. Pois a base e a raiz da Torá inteira é a priorização da alma sobre o corpo. Por isso, nós temos os versos 17 e 18 nessa somatória, realmente sobre o amor, né? Nós estamos falando primeiro sobre o verdadeiro amor fraternal. Então, versos 17 e 18. Você não deve odiar o seu irmão no seu coração e ame o próximo como ama a si próprio. Eu sou Deus, diz o Eterno. Então esta é a máxima que Hillel, o ancião, ele comenta, onde ele diz, esta é toda a Torá.
Então toda a Torá está aqui, nesses versos 17 e 18. E Hillel, o ancião, ele comenta. As demais, o restante da Torá, são apenas comentários. São apenas comentários. Imagine, então, o poder que há quando nós não odiamos o nosso irmão no nosso coração e quando nós amamos o próximo como ama a si próprio. Vejam o tamanho do poder desta palavra, desta mitzvah. O restante da Torá é apenas comentários, diz Hillel, o ancião. Dessa forma, então, ele continua dizendo, nós encontramos os três amores da nossa vida. O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor à Torá. E os três são um. Por que os três são um? Porque tudo é Deus. Porque Deus é tudo. Ou seja, a fonte é uma, é única, não há outra. Então, quando nós, de fato, nós aplicamos a nosso viver, valorizando a nossa alma, nós estaremos sempre conectados com a nossa fonte essencial, Deus. E então nós vamos viver os versos 17 e 18 de Levítico 19. Não deve odiar o seu irmão no seu coração e ame o próximo como ama a si próprio. Eu sou Deus, diz o Eterno. Esta é a máxima. O restante são comentários da Torá. Vamos viver essa verdade? Então, esses são, na forma humana para entendermos, são os três amores, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor à Torá, mas eles são um. É uma unidade. É uma unidade. Então, este viver, né, o verso 17 e 18, este viver significa que Deus, você, junto com o seu próximo e a Torá, são unidade. É isso que Deus quer de cada um de nós, ok? E para nós encerrarmos essa parte aqui, né, nós vamos aqui falar sobre a questão as lições que nós aprendemos sobre a questão do mexeriqueiro, né, que é o poder da palavra, o poder da fala. Dentro desse aspecto aqui, o que nós temos no aprendizado aqui é que os nossos sábios, eles falam que o fofoqueiro, o mexeriqueiro, ele destrói de fato 3 vidas. Essas 3 vidas que ele destrói é quem fala, quem ouve e de quem se fala. Então, nesse aspecto aí, o que os nossos mestres querem dizer para nós é que o poder da fala, nesse caso, ele é altamente destrutivo. E é uma bomba, como se fosse uma bomba atômica, para destruir 3 pessoas ao mesmo tempo. A terceira pessoa de quem se fala, ela pode estar até 500, milhares de quilômetros de distâncias da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Mas ela é atingida por essa palavra negativa do mesmo jeito. Então, por isso, né, nos fala realmente que o poder da fala, nesse caso negativo, ela pode destruir 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Quem fala, quem ouve e de quem se fala, né? Então, nesse aspecto aqui, às vezes a pessoa pergunta, mas a pessoa de quem estão falando não está nem ouvindo, não está nem perto, como que ela pode ser afetada? O poder da palavra.
O poder da palavra, como fala, é que nem uma flecha. Ela vai atingir o alvo, independe da distância. Então, quando se fala mal de alguém, quando se fala negativamente das falhas, dos defeitos de uma pessoa, independe de onde ela esteja, ela vai ser alcançada por essas flechas inflamadas por línguas felinas. E ela atinge, realmente, segundo os nossos sábios, ela atinge de fato a pessoa. Então, essa pessoa de quem está falando, os seus defeitos, as suas falhas, o seu Yetzer Hará, a inclinação para o mal, a sua alma animal, ela pode estar até ali quietinha. Mas quando esta flecha atinge aquela pessoa, isso começa a vir à superfície. E de repente a pessoa começa a ter maus sentimentos, ela começa a ter maus pensamentos, ela começa a agir de forma negativa, e às vezes ela nem entende por que ela está agindo daquele jeito, mas foi porque uma dessas flechas inflamadas, ela despertou a questão da inclinação para o mal daquela pessoa. Então por isso que os sábios falam que atinge 3 pessoas. O contrário também é verdadeiro. Quando você fala bem de alguém, de forma positiva, sincera, transparente, porque você de fato não odeia aquela pessoa no seu coração, que é o caso anterior é diferente. Quem fala mal é porque odeia no seu coração aquela pessoa. Quem ouve de bom grado é porque também odeia, ou ela aprende naquele momento a odiar aquela pessoa de quem estão falando. E está escrito, não odiarás o teu irmão no teu coração. Então, quando é o contrário, também acontece coisas diferentes na vida da pessoa. Ou seja, quando você fala bem de alguém, então você está envolto a uma grande atmosfera de luz. Há uma presença divina sublime em tua volta, no teu coração, na tua alma, na tua mente. E quando você fala palavras nesse sentido, as suas palavras são de poder positivo, não do outro caso negativo. Quem ouve, ouve de bom grado, com amor ao próximo. Então, essas flechas agora também ardentes, inflamadas, não mais pelas questões negativas, de inveja, ódio, etc., mas inflamada com um amor verdadeiro, fraternal, vai atingir o alvo daquela conversa, a pessoa de quem estão falando. E aquela pessoa, onde ela estiver, ela também vai ser atingida no bom sentido. Vai florir mais ainda os bons sentimentos, os bons pensamentos, ações positivas, vai fazer com que o amor verdadeiro, fraternal daquela pessoa se torne mais forte, porque ela está sendo, mesmo ela sem saber, ela está sendo usada para edificar alguém lá atrás, no sentido de distância, quilômetros de distâncias, etc. e tal. Então aí tudo envolve a questão do verso 18. Ame o próximo como ama a si próprio. Eu sou Deus, diz o Eterno. É para vivermos esta verdade de forma positiva, na luz, na presença divina. Então, dentro desse aspecto, como diz, é você que escolhe ser abençoado ou não. É você que escolhe. Baruch Hashem. Vamos para o nosso Sefirat HaOmer, né, a contagem do Homer até o pôr do sol de hoje. Norival André, Shalom, Shalom, ele está aí de Teotônio Vilela, Alagoas. Alagoas, terra boa, é a terra do meu avô, né, de abençoada memória, né, lá de Maceió, Alagoas, terra boa. Ele sempre falava com muita saudade lá de Maceió, né? Baruch Hashem aí, Norival, André e família. Então hoje é o dia 16 até o pôr do sol, ou seja, nós estamos com 2 semanas e 2 dias da contagem do Homer.
Estamos na semana de Tiferet, né? A semana que é compaixão. E hoje, né, o terceiro dia desta semana, aliás, o segundo dia dessa terceira semana, temos aí Gevurah Shebetferet, ou seja, disciplina na compaixão. Os nossos mestres assim discorrem sobre esse dia de Sefirat HaOmer, que serve como refinamento da nossa alma e das nossas emoções. Para a compaixão ser efetiva e saudável, precisa ter um foco e ser disciplinada. Requer discrição tanto em relação a quem é expressa, quanto à sua própria medida, né? Não pode ser nada sem medida, né? Uma forma descabida, né? Afinal de contas, você não está numa ladeira abaixo, sem freio, sem breque e por aí afora vai, né? Significa reconhecer quando a compaixão deve ser expressa e quando ela deve ser contida ou limitada. É disciplina. Então, é disciplina na compaixão. Você não pode agir de forma descomedida, né, por assim dizer. Disciplina na compaixão é saber que, às vezes, para ser verdadeiramente compassivo, é preciso conter a compaixão, pois ela não deve ser uma expressão da necessidade daquele que a concede, e sim uma resposta às necessidades daquele que a recebe. Ou seja, aqui o que ele está dizendo, né, os nossos mestres, é que a compaixão ela precisa ser exercida em benefício da pessoa, não em seu benefício. Hoje eu estou cheio de compaixão, aí então você vai lá fazer compaixão com alguém, né, socorrer, ajudar, etc e tal, com compaixão, e às vezes você chega num momento inadequado, ou você chega com aquela avalanche de compaixão, acaba sufocando a pessoa, né? A pessoa acaba se sentindo às vezes humilhada, às vezes ela se sente repreendida, né? Às vezes tolhida, né? na sua própria liberdade ou algo semelhante. Então, por isso, precisa ter, de fato, disciplina na compaixão. Sempre fazendo as coisas no momento certo, com medida, com disciplina e etc. e tal. Então, agora, né, os nossos mestres, eles falam sobre perguntas que nós precisamos nos questionarmos sobre disciplina na compaixão. Então, eles fazem as seguintes perguntas. Sou mais compassivo com estranhos do que com os meus próximos? Algo bom para se pensar. Se é assim, por que eu ajo desta forma? Minha compaixão vem da minha própria culpa? Minha compaixão por outros compromete minhas próprias necessidades? Estou ajudando os outros às custas de ajudar a mim mesmo? Talvez seja o contrário. Será que minha compaixão pela minha família e pelos meus mais próximos oculta e eclipsa as necessidades dos outros? Minha compaixão é impulsiva e descuidada? Será que eu faço surgir compaixão na medida necessária para a situação em questão? Ela é proporcional às necessidades do receptor? Posso estar magoando o receptor com minha compaixão? Minha compaixão oprime os outros? Ela é respeitosa? Será que eu dou demasiado ou dou muito pouco? Será que os outros tiram vantagem de minha natureza compassiva? Será que expresso impetuosamente minha compaixão sem culpa ou piedade e sem qualquer descrição quando vejo alguém necessitado? Será que já cometi o crime de compaixão por ajudar alguém a praticar algo prejudicial, por exemplo, dando-lhe dinheiro para comprar uma substância danosa ou algo semelhante? Esse daqui é um questionamento
muito real também nos dias atuais, né? Você ajuda alguém, você dá dinheiro para alguém, principalmente, né? E você sabe que aquela pessoa vai comprar algo danoso para a sua vida. Isso é compaixão ou você é coautor no crime? Entendeu? Será que eu me esforço em determinar as necessidades daquela pessoa e ajudá-la da melhor maneira possível? Então esses questionamentos é exatamente para ajudar o nosso refinamento. E o exercício do dia que os nossos mestres trazem para nós é: expresse sua compaixão de maneira construtiva, dirigindo-a às necessidades específicas de alguém. Então, este é o exercício. E a palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, que nos fala aqui sobre a nossa aliá de hoje, a segunda aliá, né, que está em Levítico capítulo 19, versos 15 a 22. Então ele nos fala o poder do pensamento e da fala. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o líder da nossa geração, justo da nossa geração, então ele diz assim, está escrito: disse Deus a Moshe que dissesse ao povo judeu: não andem por si como fofoqueiros. Segundo o Talmud, a fofoca mata 3 pessoas: quem disse, quem escuta e quem é o seu objeto, né, de quem se fala. Então, que os 2 primeiros mereçam castigo é compreensível, mas por que o terceiro também leva à punição? Justamente pela questão de que, quando se fala negativamente daquela pessoa, realmente as suas coisas negativas, né, as suas paixões, os seus desvarios negativos e por aí afora despertam naquela pessoa e começa a fazer coisas negativas que não convêm. E aí acaba dentro da mesma destruição dos 2 primeiros, né? Obviamente, né, amados, com relação a isso, não restam dúvidas de que uma pessoa que está firmada na Torá, na sua unidade, né, na sua comunhão, harmonia com Deus, obviamente não surtirá esse efeito negativo naquela pessoa, mas ela terá uma luta, uma dificuldade na sua luta. Então é aquela questão assim, por exemplo, muitas vezes a pessoa fala assim: puxa vida, estava indo tudo tão bem, mas de repente começou a acontecer uns negócios estranhos. Comecei a sentir alguns sentimentos estranhos, alguma coisa esquisita. Pode ter certeza, tem alguém aí que está lançando uma flecha envenenada contra você. Lembra daquele ditado antigo que diziam assim: a tua orelha está vermelha. Aí alguém dizia assim: alguém está falando mal de você, né? Tinha muito esse costume antigamente de se falar dessa forma. De certa forma existe essa realidade mesmo, né? Que aqui tanto o nosso Rebbe como os demais sábios comentam exatamente sobre essa questão, né? Estão falando mal de você e aquelas flechas envenenadas estão te atingindo. Então vai depender muito da sua posição, vida espiritual, como que anda o seu estudo da Torá, as suas preces diárias, a sua techuvá, como que está os seus estudos de Torá, das 7 leis de Noach, né, a sua de Sedaká e etc e tal. Vai depender muito disso daí. Se você estiver fraco nestas coisas, então essas flechas envenenadas poderão surtir um efeito muito negativo na tua vida. Então, depende muito da nossa ação, do nosso dia a dia para com Deus, ok? A Cibele está dizendo, né, não devemos dar esmolas em dinheiro se tivermos a dúvida que essa será para vícios. É isso que diz aqui os sábios, né, sobre a questão da compaixão, disciplina. Nós precisamos ter disciplina na compaixão. Aquele fulano lá no semáforo, lá vem pedir uma moedinha, o que tem de mais dar uma moedinha? Mas se você está vendo as condições daquela pessoa e ela vai usar realmente para comprar coisas danosas,
né, drogas e etc e tal, então você dando a sua esmola, dando a sua moedinha, você está contribuindo, você é coautor no crime. Então não, né? Então por isso disciplina na compaixão significa agirmos com sabedoria e temor aos céus para fazermos a coisa certa, a coisa correta, né? É nesse sentido aí, ok? Então, dessa forma, né, quando se fala negativamente sobre uma pessoa, então nós lançamos sobre aquela pessoa realmente dardos inflamados, venenosos, né, que podem resultar na destruição daquela vida também. Quem fala está se destruindo, quem ouve está se destruindo, e o objetivo das duas pessoas é exatamente destruir aquela terceira. Se ela estiver fraca na sua harmonia com Deus, aí o objetivo daquelas pessoas poderão surtir efeito negativo naquela pessoa lá, ok? Então, não somente é proibido falar de alguém de forma depreciativa, mas também é proibido pensar negativamente sobre ela. Então, por isso, amados, é o verso 17 e 18. Você não pode odiar o seu irmão no coração, pensamentos, que desce para o coração para odiar o seu irmão. Certo? Você não pode falar, que está dentro exatamente da questão do poder da fala, que você está, né, falando, então você está destruindo quem ouve e quem fala. Então você tem aí um crime de forma tripla, né, ou triplamente qualificada. Ou seja, 3 vezes mais você que fala, você está sendo acusado diante do tribunal divino, diante do tribunal celestial por Hassatan, o anjo adversário do ser humano. Ele leva a tua acusação na presença do tribunal celeste. E a única coisa que poderá reverter essa situação, primeiramente, é techuvá, um completo retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento e não falar mais mal. Porque se houver uma reincidência, você está duplamente qualificado no mesmo crime. E o adversário vai diante do tribunal e vai falar de novo, ó, já foi uma vez, agora é a segunda vez. Já pensou quando ele chega e fala, ó, essa é a terceira, essa é a quarta, essa é a quinta, e assim sucessivamente? Então as coisas ficam ruins, né? Então, Lashon Hará, língua maldita, é um perigo. Isso daí destitui a pessoa da presença divina. Cuidado com essa questão de fofoca, né? E a máxima, que é o versículo 18 do capítulo 19, que diz, ame o próximo como ama a si próprio. Eu sou Deus, diz o Eterno. Essa é a máxima. Viva isso. Ok? Amanhã voltamos por aqui. Shalom, shalom. Até lá.